Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 ao 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos continuar meditando na palavra de Deus em 1 Pedro, como temos feito. Irmãos, vocês já ficaram curiosos para descobrir o final de uma história? Crianças, vocês, quando o papai e a mamãe lêem uma história para vocês ficam curiosos para descobrir o final da história? Todos nós costumamos ficar assim, né, gente? Ansiosos para descobrir como aquele filme, como aquela série vai terminar, como aquele livro vai terminar. E nós, os adultos, inclusive, fizemos isso no final de 2025 com Stranger Things, a série mais famosa da Netflix, né? Muitos estavam ansiosos pela 5ª e última temporada dessa série, que demorou 3 anos para sair, e na minha opinião, nem com mais 3 anos o final ia ficar bom, porque eu fiquei muito decepcionado com o final dessa série, não vou negar para vocês. Mas gostando ou não do final de uma história, de um filme ou de uma série, a verdade é que todos nós queremos saber como é que ela vai terminar. Todos nós queremos descobrir o final. E isso não era diferente com os profetas do Antigo Testamento. Eles também desejavam ansiosamente descobrir o final da história que eles mesmos estavam contando e participando. Eles não conheciam o final dessa história. E eles queriam muito descobrir. Vamos ao texto? 1 Pedro 1, versículos 10 ao 12. Esta é a palavra de Deus, ouça com fé a leitura dela. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Fechemos os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós queremos pedir a Tua ajuda nesse momento, para que possamos compreender a Tua palavra, ó Deus. Todos nós, crianças e adultos, precisamos, ó Deus, conhecer a Tua palavra e precisamos da iluminação do Teu Espírito para isso acontecer. Nos ajuda, ó Deus, nos livrando de todas as distrações. Nos ajuda a nos concentrar nesta porção da Tua palavra e na exposição dela. Que o Senhor nos auxilie nesse trabalho. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os forasteiros que Deus elegeu estão espalhados pelo mundo, enfrentam muitas provações. Provações que são dadas por Deus para provar a fé deles. Foi isso que nós ouvimos na semana passada, é isso que nós encontramos nos versículos anteriores do capítulo 1, do capítulo 1 de 1 Pedro. E dentre essas provações que eles enfrentavam, certamente, uma delas era o desânimo. O desânimo de continuar seguindo a Cristo em meio às dificuldades.
Eles podiam ser tentados a pensar coisas como, no tempo dos profetas, lá no Antigo Testamento era diferente. Naquele tempo o povo teve que escapar do Egito, é verdade. O Senhor livrou esse povo do Egito, eles peregrinaram pelo deserto, mas tinha uma coluna de nuvem, tinha uma coluna de fogo. Eles viam maravilhas no Monte Sinai, e nós não temos isso aqui. Eles podiam ser tentados a pensar essas coisas. E Pedro, então, continua falando a esses forasteiros sobre a salvação. Mas agora ele acrescenta um ensino muito importante. Essa salvação que foi anunciada aos eleitos de Deus e que eles receberam com fé, não é uma ideia nova. Não era uma novidade. Tinha gente lá atrás que já falava sobre essa salvação. Tinha gente lá atrás, lá no passado, que investigava sobre essa salvação. Essa história da salvação foi sendo desenvolvida ao longo de muitos séculos. Só que esses que investigavam a salvação no passado e que, de certa forma, contavam sobre a salvação no passado, ainda não a conheciam completamente. O que eles viram de longe, nós vemos de perto. Agora, os eleitos de Deus possuem o privilégio de conhecer a sua salvação. Nós temos o maravilhoso privilégio de conhecer a nossa salvação. É isso que nós vamos compreender a partir desse texto hoje. Que nós temos o maravilhoso privilégio de conhecer a nossa salvação. Mas por que, irmãos, esse privilégio é maravilhoso? Por que nós podemos dizer isso? Que esse é um privilégio maravilhoso. Nós vamos responder essa pergunta em duas partes. Em primeiro lugar, é um privilégio tão maravilhoso que os profetas investigaram. É um privilégio tão maravilhoso que os profetas queriam descobrir, queriam compreender completamente. Nós vemos isso nos versículos 10 e 11, que Pedro diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Até aqui. Desta salvação, da salvação que é a viva esperança que Pedro fala nos versículos anteriores, que é a herança que está reservada nos céus. A salvação que no versículo 9 é o alvo da nossa fé. A nossa salvação, a salvação da nossa alma. Essa salvação que nós conhecemos pela fé e que nos mantém alegres no meio das provações, no meio das dificuldades, que nos mantém com esperança. Foi isso que os profetas indagaram e investigaram. Pedro aqui, irmãos, faz uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele está dizendo que o tema das profecias do Antigo Testamento era principalmente a salvação em Cristo. Ele diz no versículo 11 que a graça estava destinada. No versículo 10, a graça que estava destinada a vocês, aos eleitos de Deus. Essa graça era o que os profetas investigavam, era o que os profetas queriam conhecer. Mas quais foram os profetas que profetizaram sobre essa graça e que investigavam sobre essa graça? Pedro aqui, irmãos, está falando de todos os profetas do Antigo Testamento, de Moisés até Malaquias. Todos aqueles que tinham uma palavra do Senhor para dizer ao povo eram profetas. Eles não sabiam, porém, quando essas profecias iriam se cumprir. Eles não sabiam nem quando o Messias viria. Eles não sabiam como o Messias viria. Eles não sabiam quem seria o Messias. E é por isso que eles investigavam. É por isso que eles tentavam descobrir como isso ia acontecer. E Pedro afirma isso.
Porém, eles sabiam, os profetas sabiam que o Messias viria. Isaías, por exemplo, diz em Isaías 7,14, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ou seja, os profetas sabiam que o Messias viria. Mas como eles sabiam dessas coisas, irmãos? Pedro diz isso, no versículo 11, ele diz que era por causa do Espírito de Cristo que neles estava. Pedro está falando sim do Espírito Santo, não de um outro Espírito, mas ele se refere ao Espírito Santo como o Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo foi enviado por Cristo, e Pedro ouviu o próprio Cristo dizer essas palavras. Pedro ouviu com seus próprios ouvidos, quando Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo. Em João 15, 26, Jesus diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Pedro diz, irmãos, que era esse mesmo Espírito que estava nos profetas no Antigo Testamento. E que por isso, eles falaram o que eles falaram. No versículo 11, eles falaram que eles predisseram os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Isso está registrado, por exemplo, em Isaías. Lá no capítulo 53, nós vemos Isaías falar do servo sofredor, que é Cristo Jesus. E esse servo sofredor, segundo Isaías, veria o fruto do trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. 53, ele diz que o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque ele levará sobre si as nossas iniquidades. Isaías falava do Cristo que viria, do servo sofredor, daquele que iria sofrer. Zacarias também falava desse Cristo. Era de Cristo que Zacarias, o profeta, falava ao dizer que todos olharão para aquele a quem transpassaram. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Miqueias, o profeta, também falava de Cristo, ao se referir àquele que apacentará o povo na força do Senhor. Miqueias 5, versículo 4. E o profeta Ageu estava falando de Jesus Cristo, quando disse que a glória deste segundo templo, a glória da segunda casa, seria maior do que a primeira, porque Cristo habitaria no meio do seu povo, sendo Ele mesmo o templo de Deus em carne. Cristo estaria no meio do seu povo, e os profetas estavam falando disso. Pedro está dizendo que os profetas ensinaram a mesma doutrina, a doutrina da salvação. E eles não apenas profetizaram isso, mas eles investigaram. Eles indagaram, é isso que ele está dizendo. Eles pesquisaram, eles estudaram esse assunto. Porque os profetas queriam descobrir quando isso iria acontecer, quando isso iria se cumprir. Por isso, vale salientar aqui que nem sempre os profetas sabiam o significado das profecias. Mas eles levavam essa vocação a sério. E por isso eles investigavam, buscavam entender sobre a salvação, o tanto quanto fosse possível entender. Os profetas eram conscientes de que o Senhor havia falado com eles e que eles estavam recebendo uma revelação do Senhor. Um teólogo calvinista holandês chamado Herman Bavinck disse o seguinte, ele destaca que essa consciência dos profetas é tão clara, é tão firme no texto, que eles chegam a nos dizer até mesmo o lugar e a hora em que o Senhor falou com eles. E distinguem o momento em que Deus falou e o momento em que Deus não falou. Lendo os profetas, nós encontramos
Os profetas dizendo coisas do tipo, assim diz o Senhor. Dizendo coisas do tipo, me veio a palavra do Senhor. Eles sabiam quando o Senhor estava falando a eles. E o que eles deveriam dizer ao povo em nome do Senhor. Por isso, irmãos, os profetas faziam uma clara diferença entre o que Deus revelava a eles e o que partia do coração deles. O que é que era a palavra do profeta. Aquilo que era de seu próprio coração. Eles sabiam que a missão deles era proclamar a palavra do Senhor. Eles não tinham a opção de não falar. Eles não tinham a opção de guardar para eles aquilo que Deus revelava a eles. Eles recebiam algo do Senhor e eles tinham que dizer ao povo. Eles tinham que anunciar ao povo. Os profetas, irmãos, não eram adivinhos. Eles não eram alguém que simplesmente via o futuro, que tentava adivinhar o futuro. Profecia não é isso. E os profetas não eram isso. Eles não eram videntes do futuro. Eles eram conscientes do que estava acontecendo. Eles não entravam em um transe, por exemplo. Eles não ficavam hipnotizados, fora de si, em outra consciência. Eles não bebiam alguma coisa, tomavam alguma coisa e saíam de si, sua alma saía do corpo. Não era assim que acontecia. Os profetas estavam conscientes de que Deus estava falando com eles. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, falava às suas consciências. E por isso, conscientes do que eles estavam fazendo, do que eles estavam dizendo, eles investigaram aquilo que o Espírito lhes indicava. Porque eles queriam saber como essas profecias se cumpririam. Agora, aplicando isso aos nossos corações, irmãos, eu lhes pergunto, onde nós encontramos Jesus hoje? Como é que nós ouvimos a voz de Deus hoje? O privilégio que nós temos, o maravilhoso privilégio que nós recebemos hoje e que os profetas investigavam é a revelação definitiva da salvação de Deus. Nós não recebemos uma mensagem fragmentada, uma mensagem em partes. Nós recebemos a mensagem completa. Ao pegar o menino Jesus em seus braços, Simeão, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 30, pega o bebê Jesus e diz, os meus olhos viram a tua salvação. Porque agora, os crentes da antiga aliança, eles creram no Salvador que viria. Mas os crentes da nova aliança, ou seja, nós, cremos no Salvador que já veio. Cremos no Salvador que já foi revelado. E essa é a beleza da palavra de Deus. É nela onde nós ouvimos a voz de Jesus. É nela onde nós ouvimos Deus falar conosco. E ela é simples. E ela foi feita para os simples. Ela é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ela não é exclusiva do clero, da liderança, das autoridades religiosas. A palavra de Deus é a palavra para o povo de Deus. E ela deve ser entregue exatamente como ela foi revelada, sem mudança, sem alteração, porque foi assim que Deus quis falar com o seu povo. De fato, Ele nos revelou a sua palavra por meio de alguns profetas inspirados, mas Ele fala com todos os crentes. Foi para o benefício de todos os crentes. É por isso que a Reforma Protestante defendeu profundamente essa doutrina chamada perspicuidade das Escrituras. O que significa isso? Que ela é tão clara que qualquer crente pode compreender a palavra de Deus pela iluminação do Espírito. Naquela época, a palavra de Deus era exposta em latim. Toda a celebração era feita em latim. E ela era exclusiva dos líderes religiosos. Era exclusiva dos bispos, dos padres. Mas a Reforma Protestante veio como um movimento de avivamento do Espírito para entregar de novo a palavra de Deus na mão das pessoas simples,
na mão do povo, que podia diretamente ouvir a palavra de Deus a partir da sua palavra, a partir do Espírito que ilumina o nosso entendimento, para compreender o que Deus está nos dizendo, irmãos. De fato, os reformadores entendiam e reconheciam que existem passagens bíblicas difíceis de interpretar. Mas essa doutrina não nega a dificuldade que existe em algumas passagens. O que ela diz é que a mensagem toda, a mensagem geral da Escritura, é acessível para qualquer pessoa. É acessível para as crianças e para os idosos. É acessível para que todos possam ouvir Deus falar com eles. Nós temos o privilégio que os profetas no Antigo Testamento não tiveram. A revelação completa. É um privilégio que aquele povo no Antigo Testamento não teve. O de conhecer toda a mensagem da salvação. Mas vamos reconhecer, nós não desfrutamos desse privilégio como nós poderíamos desfrutar. Essa é a verdade para as nossas vidas. A leitura regular, a leitura constante das Escrituras, não é uma prática da maioria, é uma prática de poucos. E nós precisamos reconhecer isso. Por vezes nós achamos que estudar a Bíblia só vale a pena se nós dedicarmos um bom tempo. Eu não consigo separar 30 minutos por dia para estudar, então eu não vou estudar. Que a Bíblia ela merece mais. Deus merece mais. Então, já que eu não posso dar 30, eu não vou dar nada. Já que eu não posso ser perfeito, é melhor não fazer nada. Nós deixamos para depois. Usamos essa desculpa, que para Deus eu só posso dar o melhor. Então, se eu só tenho 10 minutos por dia, se eu só tenho aquele momento da hora do almoço, então eu não vou dar nada, eu não consigo, é melhor deixar só para o domingo mesmo. Nós queremos ser perfeccionistas, muitas vezes. Não queremos dedicar os poucos minutos, separar algum tempo, por menor que seja, para ler a palavra de Deus, para meditar em uma porção pequena. Se nós temos uma programação de leitura anual, e nessa programação tem 5, 4 capítulos, mas só deu tempo de ler 1 ou 2, a gente desiste, a gente deixa de lado. A gente não insiste em tentar ler 1 capítulo, ou 2 capítulos, ou mesmo alguns poucos versículos. Nós ficamos travados e deixamos de lado mesmo, deixamos para depois. Mas é interessante porque nós nos deixamos passar fome espiritual, mas a fome física a gente resolve rapidinho. Nem que seja fritando um ovo em 3 minutinhos, um miojo em 3 minutos, com aquele tempero lá de pó dele. Nem que seja uma lasanha congelada, que a gente deixa ali no micro-ondas ou no forno e vai fazer alguma coisa enquanto está sendo preparada. Nós não nos preocupamos em comer rapidinho para matar nossa fome, mas nos preocupamos que ler a palavra de Deus exige tanto tempo que eu não vou fazer, eu não vou me dedicar. Uma outra desculpa que a gente dá é a da incompreensão. Ah, mas o Antigo Testamento é muito difícil de ler. Ah, mas essas palavras aqui, eu não sei o que elas significam. E por conta disso, eu não vou me esforçar, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para entender isso em outro momento. Mas é interessante como os concurseiros são capazes de aprender tanto conteúdo, tantas matérias diferentes, assuntos diferentes para aplicar em algumas horas de uma prova. São meses se preparando para algumas horas de prova. É interessante que na escola, nenhum de nós, nenhuma das crianças pode tirar menos de 7. Tem que tirar acima de 7 para passar de ano. E isso exige estudar várias matérias. Isso exige aprender vários conteúdos. E piora, gente. Qualquer um de nós aqui é capaz de memorizar, de guardar, de aprender aquela fofoca que o nosso vizinho conta, que o colega de trabalho nos conta. A gente lembra da história da vida de alguém também. Mas eu não estou dizendo isso, irmãos, para que nós nos sintamos culpados por isso. Eu não quero colocar um peso nas suas costas. O meu desejo é que nós reconheçamos que, no fundo, o que nos falta é interesse mesmo.
O que nos falta é desejo, é prazer e é compromisso com essa disciplina da leitura das Escrituras. E esse interesse não falta ao povo quimial. O povo quimial é um povo que vive na ilha de Nova Guiné, na região da Papua Ocidental, lá na Indonésia, do outro lado do mundo. E eles sempre ficavam muito tristes quando algum missionário chegava para ensinar a Bíblia e eles não conheciam aquela passagem que era pregada para eles. A tristeza não é porque eles não conheciam a passagem, é porque eles lembravam que eles ainda não tinham a Bíblia escrita no seu idioma. Eles não tinham a Bíblia traduzida no seu idioma. E isso os deixava abatidos, tristes, porque eles queriam conhecer, eles queriam ler na sua própria língua. Mas isso mudou, irmãos. Porque ao longo de anos, aqueles que estavam sendo convertidos dentre o povo quimial, dentre alguns deles, começou a estudar a Bíblia e a traduzir para o idioma deles. E esse trabalho levou anos para traduzir pelo menos o Novo Testamento. Mas ele foi completo. E um dia, um avião chegou até a ilha de Nova Guiné, na Papua Ocidental, trazendo um carregamento do Novo Testamento impresso na língua deles. Esse foi um dia de festa. O avião pousou e aquele povo vestido com suas roupas típicas, cantando suas canções, falando o seu próprio idioma, chorava emocionado. O pastor daquela igreja, o pastor Semia, chorando, alegre, tomou em suas mãos uma das caixas com o Novo Testamento, várias edições, impressas na sua língua, e orou ao Senhor. E ele orou dizendo assim: ó Deus, o plano que tu tinhas desde o começo, quanto aos teus químios, o mês que tu havias fixado, o dia que tu havias determinado, chegou hoje. A promessa que fizeste a Simeão, de que ele veria Jesus Cristo, eu também estive esperando a mesma promessa, Deus. Tu pensaste que nós deveríamos ler a palavra em nosso próprio idioma, e hoje tu colocaste a tua palavra na nossa terra. Esse é o privilégio que nós temos, irmãos. Esse é o privilégio que os profetas investigaram. O privilégio da salvação e da revelação completa dessa salvação. Tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos sobre a salvação está escrito nas Escrituras e está em nossa língua. E na palavra nós ouvimos a voz do nosso Deus. E por isso, em vez de fazer planos mirabolantes, para ler a Bíblia toda em 30 dias, em 50 dias, em 6 meses, irmão, comece aos poucos. Leia uma pequena porção, dia após dia. Se você deseja ler a Bíblia toda em um ano, isso é uma bênção, isso é uma alegria, e isso é possível. Isso realmente é possível. Você pode fazer isso. Mas se você não consegue ler 5, 4 capítulos por dia, leia pequenas porções. Escolha pequenas porções. O que importa é que a palavra de Deus faça parte da nossa semana, não apenas um dia da semana. O que importa não é que a palavra de Deus fique fechada de segunda a sábado e seja aberta no domingo, mas que ela inunde a nossa vida, que ela fale aos nossos corações diariamente. Tome posse do privilégio que você recebeu, o maravilhoso privilégio que os profetas tanto queriam ter, e só investigavam e pesquisavam e tentavam descobrir. Você conhece a sua salvação, se aprofunde nela, se aprofunde em conhecê-la. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, o privilégio de conhecer a nossa salvação é tão maravilhoso que os profetas queriam desfrutar e investigavam dele. E em segundo lugar, no versículo 12, nós vemos que esse é um privilégio tão maravilhoso, porque nem os anjos o têm. É um privilégio que nem anjo tem. Versículo 12.
a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Irmãos, de uma coisa os profetas sabiam. O que foi revelado a eles era para os crentes do Novo Testamento. E aquilo que eles ministraram chegou aos forasteiros, aos eleitos de Deus que estão espalhados, e chegou por meio daqueles que pregaram o Evangelho a eles. Pedro está dizendo que os autores do Novo Testamento são igualmente inspirados pelo Espírito Santo, assim como os profetas do Antigo Testamento. Essas coisas que Pedro se refere quando ele diz, as coisas que agora foram anunciadas a vocês, essas coisas são aquilo que ele disse no versículo anterior, os sofrimentos que Cristo iria passar, as glórias que viriam depois desse sofrimento. Essas são as coisas que agora estão sendo pregadas, que agora estão sendo anunciadas. Pedro está ensinando, irmãos, aqui, a unidade das Escrituras. Ele está dizendo que o Antigo Testamento continua sendo palavra de Deus para o povo eleito. E que ele é explicado no Novo Testamento. Pedro está afirmando essa continuidade da inspiração da palavra de Deus. Um comentarista acerta muito quando diz o seguinte: o evangelho todo do Novo Testamento, preste atenção nisso, se baseia no testemunho do Antigo Testamento, que se deu através dos profetas. Se nós anularmos esse testemunho, se nós anularmos o Antigo Testamento, nós estamos removendo a base do Evangelho de Cristo. O povo de Deus na antiga aliança vivia esperando quando as promessas de Deus iriam se cumprir, quando ele iria libertar o seu povo, quando o Salvador, o Messias, viria. Deus estava anunciando por meio dos profetas essa salvação, que viria em um momento, em um tempo propício. Mas quando, onde, em que data, isso não estava claro para eles. E o Senhor Jesus veio para realizar essa salvação, para ser o cumprimento daquelas promessas. O Espírito de Cristo, como Pedro diz, atuou na inspiração das profecias do Antigo Testamento. E ele atuou fazendo isso, inspirando os profetas. Quando Jesus pregou pela primeira vez em uma sinagoga, quando ele iniciou a sua missão, ele entra em uma sinagoga, Lucas no capítulo 4, versículo 16, em Nazaré. E ele se levantou para ler. E ao ler, deram a ele o livro do profeta Isaías. Propositalmente, nosso Senhor Jesus abriu o livro e achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam fixamente para ele. E então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O Filho de Deus leu a profecia acerca de Isaías sobre ele e disse: eu sou aquele que o profeta anunciou. Eu sou aquele que Deus enviou. Eu sou aquele que Deus mandou para pregar a salvação. Eu sou aquele que tem o Espírito sobre mim. Eu sou o Filho de Deus. É isso que Cristo está afirmando ali. E depois os principais beneficiados no ministério do Espírito Santo foram os apóstolos, que seriam representantes de Cristo, depois que Cristo ascendesse aos céus. O pastor presbiteriano Timothy Keller escreveu o seguinte: o testemunho ocular e os ensinamentos dos apóstolos
serviriam de base para o Novo Testamento. Porém, o que antes, irmãos, era privilégio só de alguns, agora é o privilégio de todos os crentes. Jesus disse que enviaria o Consolador. Depois de 40 dias de sua ascensão, isso aconteceu. No dia de Pentecoste, o Espírito desceu sobre os crentes, sobre todos os crentes, e nunca mais deixou de estar presente no meio da igreja. E nunca mais deixou a igreja. Foi nesse dia que se cumpriu aquilo que o profeta Joel falou: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O ministério do Espírito, irmãos, continua agora nos discípulos de Jesus. Mas ele não continua inspirando novas palavras. Não é isso que o Espírito Santo faz. Ele continua iluminando para que nós entendamos aquilo que já foi revelado, aquilo que já foi inspirado na palavra de Deus. Foi isso que Cristo disse em João 14:26, que o Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Essas coisas são tão especiais, coisas tão maravilhosas, coisas tão grandiosas. Elas são reveladas aos crentes, somente aos crentes, aqueles em quem o Espírito Santo habita, a você e a mim, que cremos em Cristo e recebemos o Espírito Santo, aqueles em quem o Espírito Santo mora. Todo crente, não só os crentes graduados, não só os crentes mais ricos, não só os crentes que visitaram a Europa, não só os crentes que conhecem a cidade onde aconteceu a Reforma Protestante, não só os crentes que deram a volta no mundo, todos os crentes. Os desconhecidos, os pequenos, mesmo aqueles que não conseguem ler a Bíblia todos os dias, esses crentes conhecem a salvação. Esses crentes conhecem por causa da revelação do Espírito. E Pedro diz, irmãos, que isso é tão maravilhoso que faz os anjos desejarem contemplar. Os anjos desejam contemplar esse conhecimento da salvação. E o verbo aqui, do desejam contemplar, é literalmente esticar o pescoço para ver. É isso que o texto significa, é isso que essa expressão significa. Esticar o pescoço para olhar. Ele está dizendo que os anjos esticam o pescoço, curiosos, interessados em ver a salvação de Deus acontecendo, o ministério do Espírito se cumprindo. E veja, os anjos são seres poderosos, você sabe disso. A Bíblia registra vários momentos que os anjos se revelaram aos homens. E nesses momentos os anjos eram brilhantes, eram gloriosos, e os homens até se prostravam diante deles para adorá-los, com medo. E os anjos diziam: não, se levante, adore somente a Deus, não a mim. Eu sou teu conservo. Muitas vezes é isso que os anjos diziam. Os anjos não se permitiam ser adorados. Os serafins são seres poderosos. Você lembra de Isaías capítulo 6. Ao redor do trono de Deus, eles cantam santo, santo, santo. E eles tinham 6 asas, eram seres gloriosos, são seres gloriosos. E embora sejam tão poderosos, tenham tanta glória em si, tem algo que eles não têm. E é algo que eles desejam contemplar, eles assistem. Eles não têm uma compreensão completa dos mistérios da salvação. Eles não conseguem entender por conta própria, porque eles não experimentam a salvação. Os anjos não podem ser redimidos. Os anjos eleitos de Deus são aqueles que permaneceram fiéis a Ele. Os anjos caídos são os demônios, são aqueles que acompanharam Satanás. Esses anjos caídos não serão redimidos, eles não serão salvos. Os anjos eleitos de Deus desfrutarão da glória eterna de Deus com o Rei Cristo Jesus e com o seu povo, com o povo de Deus, conosco. Os anjos caídos serão destruídos junto com Satanás. Portanto, não há redenção para eles, não há salvação para os anjos. E esse mistério é o mistério ao qual eles servem.
Os anjos servem o povo de Deus. E eles contemplam essa salvação. Eles assistem à redenção. Eles são intrigados, curiosos. Porque eles não têm o privilégio de ter o Espírito Santo habitando em seus corações. Eles não foram adotados pela redenção. Eles não têm o selo do Espírito, o penhor da nossa herança. Eles não podem chamar Deus de Pai como nós podemos. Nós temos esse privilégio. Esse é o privilégio maravilhoso que os anjos desejam contemplar. Por isso eles celebram a festa no céu quando um pecador se arrepende. Eles cantaram. Uma multidão de anjos cantou glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. Quando eles deram a notícia de que o Filho de Deus nasceu no mundo. Porque a salvação é motivo de celebração para os anjos e faz eles esticarem o pescoço para assistir. Por isso, irmãos, diante disso que nós estamos ouvindo nesse texto, diante do fato de que a palavra de Deus no Antigo Testamento é palavra de Deus, tanto quanto a do Novo Testamento é palavra de Deus, sempre desconfie quando alguém disser que o Novo Testamento é belo, é bonito, mas que o Antigo Testamento é estranho. Sempre desconfie quando alguém disser o Deus do Novo Testamento é um Deus de graça, é um Deus bondoso, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, é um Deus vingativo. O texto que nós estamos tratando aqui hoje, em 1 Pedro, comprova por A mais B, que o Deus do Antigo Testamento é só um, e o Deus do Novo Testamento é esse mesmo Deus. Só há um Deus, só há uma Escritura e há uma salvação. Nós precisamos crer nisso e defender isso. Porque foi o Espírito Santo que inspirou os profetas no Antigo Testamento e ele que inspirou os apóstolos no Novo Testamento. Foi o Espírito Santo que iluminou a igreja para compreender o fechamento do cânon, da palavra de Deus, dos livros que são inspirados. Foi o Espírito Santo que preservou a palavra de Deus ao longo de séculos e séculos. Por isso, irmãos, a palavra de Deus não se contradiz. A palavra de Deus é una, ela é uma unidade, ela é uma história que se desenvolve ao longo de séculos. Como dizia o reformador João Calvino, a Escritura explica a Escritura. É pela Bíblia que nós entendemos a Bíblia. Nós precisamos realmente nos esforçar para compreender textos, para comparar textos, para encontrar referências. Mas a Escritura explica a Escritura e é assim que nós entendemos a unidade dessa mensagem. Um outro ensino estranho é que o Espírito Santo fala fora da Bíblia. Esse é outro ensino que muitos e muitos buscam. Buscam o Espírito Santo atrás de alguma revelação, de alguma manifestação especial, de alguma manifestação particular, como se a Bíblia não fosse suficiente. E ao mesmo tempo eles acusam aqueles que leem a Bíblia, aqueles que amam a Bíblia, que desejam aprender mais da Bíblia, de frios. Dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, distorcendo a palavra de Deus, criando uma concorrência entre o Espírito Santo e a palavra de Deus. Isso é uma loucura, porque foi o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus. E é o Espírito Santo que sela em nossos corações a mesma doutrina que é ensinada na Bíblia. Por causa do Espírito, nós podemos entender a letra. A letra da lei, sem o Espírito, mata. Mas a letra com o Espírito nos vivifica. A lei de Deus condena os que se opõem ao Senhor. É verdade. Mas a lei de Deus acolhe e orienta os que amam o Senhor, os que são filhos de Deus. A palavra de Deus nos foi dada toda, de Gênesis a Apocalipse, completamente, para nossa orientação, para que nós cresçamos em santidade,
para que nós obedeçamos ao nosso Deus e caminhemos rumo à eternidade, com sabedoria e entendimento. Nós precisamos da graça de Deus para isso. Para enxergar na palavra de Deus que somos pecadores, mas que nós somos filhos amados também. Muitos dizem que é preciso buscar o Espírito Santo, mas querem negligenciar o lugar onde ele fala, que é a palavra de Deus. E preferem buscar o Espírito Santo de outras formas, em eventos, em conferências grandes, em cima da montanha, em Jerusalém, no Rio Jordão, ou seja lá onde for, criando essas histórias, essas peripécias, atrás de alguma nova informação, de uma nova revelação do Espírito. Mas, irmãos, o Espírito Santo fala com você e comigo, quando nós lemos um versículo da Bíblia sequer. Ele fala conosco, ele fala diretamente aos nossos corações, de forma simples, sem intermediários, de forma direta. Não precisamos, irmãos, de novos movimentos, de grandes acampamentos obscuros, que não pode dizer o que acontece no acampamento, que é segredo, porque acontece alguma coisa lá que só quem vai é que pode experimentar. Irmãos, os mistérios já acabaram, já foi revelado, Cristo Jesus veio para nós, para nos restaurar, para nos resgatar. Nós não precisamos de engano, nós não precisamos de fogo estranho, nós precisamos do Espírito Santo falando conosco na palavra de Deus. Assim como os profetas do Antigo Testamento não tinham dúvida de que o que eles estavam recebendo era a palavra de Deus, o crente de hoje, ao receber a palavra de Deus, não tem dúvida de que o Senhor é que está falando com ele. Mas isso só é possível pela habitação do Espírito Santo. João Calvino disse também que é o Espírito Santo que autentica a Escritura em nossos corações. Ouça isso. Ele diz: Deus considera dignos de privilégio unicamente os eleitos, aos quais assim distingue da humanidade como um todo. Em outras palavras, meu irmão, você realmente é diferente das pessoas da sua vizinhança que não creem em Jesus, das pessoas entre os seus familiares que não creem em Jesus, do seu trabalho ou de qualquer outro lugar. E essa diferença não é a sua aparência, não é a sua condição social, não é o seu carro, não é o seu trabalho, é o fato de que você é uma ovelha do pastor e que você ouve a sua voz. Essa é a diferença. A diferença é que o Espírito Santo habita em você e que você pode até ser um forasteiro neste mundo, mas você não está perdido. Você não está separado. Você não está longe de Cristo. Ele está com você, Ele está perto de você. E por meio da palavra Ele lhe orienta. Pela iluminação do Espírito, nós entendemos a palavra de Deus. E nós enxergamos nela a palavra encarnada. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Ele veio para nos salvar. Ele veio para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos conhecer a nossa salvação, e se arrependendo dos nossos pecados, com fé, nós poderíamos crer nele e receber o privilégio de conhecer a salvação em Cristo Jesus. É isso que nós temos, é isso que nós celebramos nesta mesa, que em alguns minutos faremos. A nossa salvação em Cristo Jesus é clara, é evidente e é um presente de Deus para nós. É isso que nós temos. Descobrir o final de uma história nem sempre é satisfatório, como as expectativas que a gente tem quando a gente está ouvindo essa história. Mas a realidade é que nós somos privilegiados, porque nós conhecemos o final da nossa história, o final da história da salvação. Nós, os crentes, olhamos para trás, para o começo da história,
e nós vemos o que Cristo fez por nós na cruz. Nós olhamos para o presente e nós desfrutamos do maravilhoso privilégio da salvação que nós recebemos. Mas é olhando para o futuro que nós encontramos o final da nossa história. E o final é um final feliz. É um final que já nos foi contado. É um final que nós não precisamos investigar qual é. O que é que vai acontecer com a gente? Porque nós já sabemos. O final que está registrado nas Escrituras para nós, o final da nossa história, é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós fomos eleitos para a salvação que nós já conhecemos e que só está nos esperando. Feche seus olhos nesse momento e agradeça a Deus por essa salvação, por esse maravilhoso privilégio que nós temos em Cristo Jesus. Enquanto nós nos preparamos para a ceia do Senhor.